Pelo primeiro homem veio o pecado e a morte, mas pelo segundo homem veio a graça que superabundou ao pecado. Desde Adão o pecado entrou no mundo, com ele a morte reinou até Moisés. Quantas ofensas, por um morreram muitos, mas pela graça de Jesus Cristo, o dom gratuito nos foi concedido, para a justificação dos erros do princípio. Debaixo do sol, tudo é pecado, mas acima do sol tem a verdade. E lá dos céus, Cristo derramou a vida na terra. Sua justiça veio reinando pelo tempo e cada momento nascido. Pela transgressão de Adão, o juízo caiu sobre os homens para a condenação. E por um grande ato de infinito amor, Deus enviou Jesus, o Salvador, para transformar muitos em justos. Pela desobediência do primeiro ser de carne ser criado pelo Criador, Cristo morreu na terra, para que hoje andemos em novidades de vida. É por isso que quando a roda da vida se move, tudo é novidade. Pelo batismo fomos plantados na semelhança da sua morte, para ressurgirmos com ele na glória. E desta maneira, o pecado não reina no nosso corpo mortal, porque vivemos em Deus como santos. Todos carregamos dentro de nós mesmos instrumentos no coração. Quem vive nos rastros de Adão entoa instrumentos de iniquidades, e o que vive como membro de Jesus Cristo soa instrumento de justiça. Fomos libertados da morte para sermos servos da vida, mas muitos na lei são escravos e torturados pelo pecado. E quem crê ou não, acreditando ou desacreditando, vai saber que o salário do pecado é a morte. E aquele que trabalha nas trevas, sua existência será aniquilada. Mas foi deixado por Cristo o dom da vida eterna para aqueles que servem a clareza das suas palavras. Vivemos em um novo espírito e não na velhice da letra. A lei de nosso Senhor é espiritual e santa, mas a lei do inimigo é excessivamente maligna. Quem segue a lei da carne faz o mal, e o que obedece à lei de Cristo manifesta o bem. É por isso que existe uma luta da carne contra o espírito, uma lei distinta da outra. Mas bem-aventurados os que andam segundo os padrões do Espírito, porque o que andar pela força da carne se perderá. A inclinação para o pecado vem a morte, mas a inclinação para o Espírito traz a paz e a vida com abundância. Muitos vivem com inimizades contra Deus, e os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Sem o Espírito Santo, não pertencem a Jesus Cristo, porque somos guiados pelo Espírito. Isso significa que Cristo habita em nós e somos cordeiros de suas promessas. Passamos por aflições no tempo presente, mas não se compara com o mistério que futuramente nos será revelado. Mesmo em uma geração aonde criaturas são sujeitas a vaidades, mas com esperanças de serem libertas da servidão da corrupção, porque todos gemem com dores de partos até nos dias de agora. E mesmo os filhos de Deus também sofrem. Carregamos uma certeza na alma, que pela esperança somos salvos.
porque não vemos, mas esperamos. Nossos corações são por Cristo examinados, porque fomos chamados pelo seu decreto, sendo predestinados à imagem do Filho de Deus, para recebermos um cântico de vitória, porque o céu é por nós e o inferno contra nós. Satanás nos acusa porque somos escolhidos de Deus, e ele enganou muitos da era de Adão, o primeiro ciclo da vida humana. E no segundo ciclo do tempo de Moisés, ele com os seus demônios fizeram tantas acusações que destruíram muitos no Egito e no deserto desolado. E agora no terceiro ciclo chamado Graça de Jesus Cristo, ele quer condenar os remidos, porque no quarto ciclo do milênio ele será consumido pela justiça divina, e nada pode separar nós do amor de Cristo, porque em cada rua do coração caminham os sentimentos divinos, tornando cada um de nós mais que vencedores por nossa passagem nesta guerra, porque diz as Escrituras que o nome de Cristo seja anunciado em toda a terra. Por isso somos vasos de honra e não vasos de desonra, porque os vasos de ira são preparados para a perdição, e os vasos de misericórdias receberão as riquezas da glória, preparada para os gentios, que somos nós, e os remanescentes serão levados para o céu. E se não fosse pelo sangue de Cristo, teríamos sido feitos como a cidade de Sodoma e vivido como a cidade de Gomorra. É por isso que não tropeçamos na pedra de tropeço, porque pela fé acreditamos nos mandamentos do unigênito. Pelos confins do mundo, a sua palavra como cartas chegou na caixinha de correio de muitas casas, convidando tantas almas a seguir a estrada da graça, e no final dela vem a vida eterna. Se as nossas raízes é santos, nossos ramos também são. Isso mostra a árvore de bom fruto que representamos em Cristo Jesus, recebendo de Deus a bondade e a severidade. Quão insondáveis são os teus pergaminhos! Amai-vos cordialmente uns aos outros, porque em Cristo somos unidos, brasas de fogo sobre a cabeça do que pratica o bem. A noite é passada e o dia é chegado. Lutamos contra as trevas, vestido das armas da luz. E como está escrito, todo o joelho se dobrará diante de Cristo, e toda língua confessará o nome de Deus, o seu Pai Celestial. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo Jesus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz eterna, com alegria no Espírito Santo. A palavra é o pão que alimenta a alma, e aquele que come dela sem fé está pecando, pois tudo sem fé é pecado. Procuramos servir a Deus pela fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Sejamos firmes, meus irmãos, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Já fomos considerados inimigos, mas pela morte de Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus. Muitos em seus discursos se desvaneceram, e portando um coração insensato se obscureceu, mudando a glória do Deus eterno e infinito
e incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Mas esses por Deus foram esquecidos, porque eles viviam na paixão e infâmia. Quantos desses varões deixaram a lei de Deus, jogando ela de lado, se inflamaram no abraço do pecado. Mas quem em Cristo viver, a verdade da lei do céu vai permanecer.